Náutico! Gente, boa tarde. Queria saudar a todos vocês que estão aqui, representando os diversos veículos de imprensa, da comunicação, das mídias sociais, da nossa torcida alvirrubra que está acompanhando. Dizer que hoje a gente está aqui não só apresentando o novo treinador do Náutico, né, o profissional Marquinhos Santos, mas eu queria comunicar isso para vocês como mais um passo que a gente está dando no movimento de reestruturação do futebol do clube. Né? Esse movimento ele já vinha sendo pensado desde o decorrer do Campeonato Brasileiro. Tomamos as primeiras medidas logo ao encerrar o campeonato, aqui mesmo nessa sala, com o pronunciamento do presidente, demovendo o antigo formato da diretoria e estabelecendo uma nova rotina administrativa para o futebol do clube. Essa rotina fez com que a gente pudesse enxergar e delinear valores, história, DNA do clube, assim como um estudo mais aprofundado das competições que vamos disputar, dos desafios que nós temos para o ano 2025 e dos resgates necessários para a nossa torcida, para o nosso clube e para todos que fazem a nossa comunidade. Né? Foi nessa esteira que nós nos propusemos a renovar o contrato de 7 atletas do elenco profissional, que mostraram essa identificação, que mostraram resultado em campo, que mostraram, né, perfil para seguir nessa trajetória com o Náutico. Foi assim que a gente estabeleceu os parâmetros para a escolha do novo executivo do clube, Edgar, que está aqui conosco na sala. Né? Foi assim também, já com o Edgar na casa, junto comigo, com o Fábio, com o presidente, que nós desenhamos o perfil daquilo que a gente queria para o futebol e especificamente também para o nosso treinador. Né? Então, já falamos aqui com vocês várias vezes sobre o modelo de jogo propositivo, sobre o Náutico protagonista em campo, né? O Náutico protagonista nas divisões, nos campeonatos que vai disputar, um Náutico que resgate o orgulho e a identidade da torcida, né? E isso foi um dos requintes que fez com que a gente chegasse no nome de Marquinhos Santos. Né? Marquinhos está vindo para o Náutico, imbuído de todo esse sentimento, e vocês vão poder ouvir dele, com suas próprias palavras, né, esse engajamento nesse sentimento, nessa missão que tem agora com o Clube Náutico Capibaribe. Dizer que sua escolha vem por encaixar, né, naquilo que a gente estabeleceu como premissa para o futebol do clube, mas também por toda a sua história como profissional e treinador de futebol. Né? Se nós estamos defendendo que nós vamos ter atleta da base dentro do nosso elenco de futebol profissional, a gente está trazendo um profissional que já foi treinador da Seleção Brasileira Sub-15. Se nós estamos defendendo um estilo de jogo propositivo que enxergue e que valorize as tradições, o modo de jogo de um clube que possa promover o crescimento, um ressurgimento de uma equipe como o Náutico, a gente está trazendo aqui o treinador que subiu, que levou o América Mineiro à Libertadores da América, que subiu de divisão com Juventude. Então, é pelo conjunto da história e também, né, pelo modelo de jogo, por essa identidade comum com aquilo que a gente enxerga para o Náutico, que a gente já anunciou na semana passada e está aqui hoje para apresentar o treinador Marquinhos Santos. Então, vamos lá. Boa tarde, Marquinhos. Seja bem-vindo. Me chamo Renato, sou do TimoCast. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo da negociação com o Náutico, como aconteceu e a maneira que você está enxergando o Náutico hoje. É um clube que tradicionalmente circula nas séries A e B, mas que está numa fase muito difícil. A torcida está cansada, há um desgaste muito grande. Então, é um desafio onde mesmo para um técnico experiente há um nível de paciência do torcedor que já está um pouco desgastado. Como fazer para começar uma temporada tendo que superar já esse tipo de obstáculo, que é esse desgaste do torcedor, paciência que está mais curta, para que o Náutico tenha um ano melhor que esse de 2024? Bem-vindo. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, né, e a confiança do presidente, do Granja, do Fábio, do Edgar. A maneira como foi abordado para a contratação me deixou muito motivado. Acho que o primeiro fato foi esse. Pelo nível de profissionalismo, o qual eu enxerguei aqui. Um pouco diferente do que o futebol está acostumado e da forma de contratações que eu tive pela carreira que tem ao longo de 12 anos aí no futebol profissional. Então me motivou muito. Sei do momento, sei da desconfiança do torcedor,
mas também sei do tamanho do desafio e o tamanho que é o Náutico. O tamanho que é esse clube, o tamanho que é essa torcida e o quanto precisa retornar a ser um dos 40 clubes do futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro precisa muito mais do Náutico do que o Náutico precisa do futebol brasileiro. Foi com esse sentimento que eu recebi o convite, porque um clube como o Náutico, com a torcida que tem, não pode ficar fora dos 40 clubes do futebol brasileiro. Já tive grandes desafios na minha carreira. Alguns com sucesso, outros insucesso, faz parte da carreira do treinador e dentro do futebol, mas acredito muito no que está sendo desenvolvido aqui como projeto. Mais do que o futebol, as pessoas que estão em torno do projeto. Eu acredito, confio sempre nas pessoas. E mediante ao que eu enxerguei, ao que eu vi o Náutico dos últimos anos, eu tenho absoluta certeza de que este ano 2025 vai ser de sucesso. A segunda pergunta foi de como será feito, né, para que conquiste o torcedor. No futebol só tem uma verdade, que é vitória. Não existe outro resultado, é vitória. Acho que o torcedor está angustiado, o torcedor está sofrido e venho com essa missão, com esse desafio de resgatar o orgulho do torcedor. Se fazer ali dentro de campo, o torcedor enxergar aquilo que é o Náutico. Ser náutico, é diferente. Acho que está na hora de voltar o Náutico, fazer o aflito expulsar novamente, fazer o aflito ser o que sempre foi, e o grande diferencial do Náutico se passa por isso. O torcedor está fazendo a sua parte ao longo dos anos. Falta nós fazermos. E chego com essa missão. Fácil não será, com certeza não será, mas pode ter certeza que terá muito trabalho, muito empenho, muita dedicação para voltarmos a ser aquilo que o Náutico foi, e com certeza voltará a ser no cenário nacional. Marquinhos, boa tarde. Sou o Osmar Cordeiro da Rádio Clube. Quando o Náutico busca um técnico, fala muito sobre perfil propositivo. E aí, sobre as peças que o Náutico tem hoje no campo ofensivo, queria que você falasse um pouco sobre o seu ponto de vista de Marco Antônio, Patrick Alan, Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, e também sobre o perfil das lacunas que o Náutico tem na lei, o perfil que vai buscar no mercado para endereçar essas lacunas, de manter essa ideia propositiva, mas também com equilíbrio. Osmar, né? Isso. Boa tarde, Osmar. Eu acho que o Náutico foi muito assertivo nas renovações, né? Diferente do ano de 2023 para 2024, em que houve uma demanda enorme de contratações e foi remontado, né, de um ano para o outro um novo time. Eu enxergo de que 2024 para 2025 já tem uma espinha, e principalmente ofensivo, né? E no cenário do futebol brasileiro, o mais difícil que se tem hoje é encontrar centroavantes. E o Náutico tem dois fazedores de gols, dois atletas que sabem fazer gols. E junto deles, atletas com qualidade que demonstraram ao longo da temporada o mérito da sua renovação. E por um dos motivos o qual eu aceitei o convite foi justamente esse, enxergar essa seriedade, né, no trabalho, nessa estratégia de renovação com os atletas que foram renovados. E cito aqui atletas oriundos da base, né, que tiveram menos oportunidade nessa temporada do que nas temporadas anteriores, mas o Náutico sempre foi um clube formador, sempre formou grandes jogadores. E eu enxergo isso também, eu sou oriundo da base. Um dos legados o qual deixo pelos clubes que passam são atletas revelados, né? No Bahia foi Talisca, no Curitiba Zé Rafael, né? Recentemente tivemos aí o Alexandre, não tão recentemente, o Alexandre no Atlético Paranaense, né? Que era um meia que transformamos em lateral esquerdo e hoje encontra-se no Flamengo. E agora o Henrique, né? Um atleta de 18 anos que foi do América de Natal para o Vasco. Então a gente acredita muito nesse trabalho. E eu enxergo aqui um trabalho muito coerente e muito correto na formação de jogador. Dos DNA do Náutico é justamente essa formação de atletas. E nós vamos trabalhar muito para isso. É claro que tem o seu tempo, tem o seu time de formação, de maturação, porque muito se fala em formação, mas além da formação tem a maturação, que ela é muito biológica, ela é muito individual, ela é muito personal, e que a gente, pela experiência de ter trabalhado na base e gostar desse trabalho, a gente sabe do time certo de colocar esses atletas para que se possa servir também, ser legado deixado, né? A gente sabe que são ativos de clubes
esses atletas formados, e que precisa, e o Náutico, sem dúvida nenhuma, precisa formar esses atletas para que futuramente vire receita, para transformar essa receita em propositivo para o clube, em reestruturação de estrutura física, em remontagem de elenco, em trazer reforços. Então tudo isso a gente traz como experiência e espero sim, no ano 2025, junto dessa direção, e principalmente junto do torcedor, né? Junto do torcedor, porque eu tive experiências enfrentando o Náutico marcantes, e isso me motivou muito, e acompanhando a história do clube, acompanhando o clube, eu fiquei muito feliz, porque por 2 oportunidades eu recebi o convite, mas não pude vir. Eu acho que Deus preparou o time certo para a junção, para a união entre Marquinhos Santos e Náutico. Boa tarde, Marquinhos, Felipe Holanda, Portal Viajar. Eu queria que você detalhasse um pouco mais na questão dos reforços. O Náutico renovou com 7 peças, mas como vai ser com a sua chegada a busca do Náutico por contratações visando a temporada 2025? Felipe, desde a minha contratação, eu, Edgar e o Acosta, né, a gente tem conversado quase que diariamente, mesmo de forma online, virtual, agora presencial. Então nós já temos monitorado atletas. É claro que nesse momento da temporada o mercado ele ainda está em ebulição, porque está em reta final de Série B, Série A, né? Agora praticamente término de Série C, então o mercado ainda está em ebulição e a gente tem que ser muito assertivo. Mais do que inchar o grupo, a gente precisa trazer atletas com qualidade. Eu não acredito em grupo inchado, eu acredito em grupo com qualidade. E qualidade para mim não tem idade. Não importa se o atleta tem 17 anos ou 37. Aquele que melhor tiver o comportamento físico, comportamento tático, técnico, emocional, entender rapidamente o que é ser náutico, o que é jogar pelo Náutico, o que é representar a camisa do Náutico, pode ter certeza que nós estamos muito alinhados e muito atentos ao mercado, para que se possa ser mais assertivo. Vamos errar? Iremos errar em contratações, faz parte do futebol. Agora, o segredo do sucesso é minimizar erros. Por isso o cuidado, né? Eu acho que a contratação, a chegada do Acosta, né, com o Edgar, forma-se esse departamento, né, junto do Felipe, junto do Granja, e com a minha chegada, para que a gente possa minimizar riscos e trazer atletas com perfil de Náutico. Não adianta trazer por trazer, porque nós temos, eu enxergo aqui, atletas com potencial na base. Não adianta trazer por trazer e tirar espaço dos atletas. Eu acho que aquele que nós trouxermos tem que dar resposta imediata. O Náutico precisa de resposta imediata. Nós não estamos aqui para contar historinha, nós estamos aqui para trabalhar e entregar resultado para a diretoria e para o torcedor. É isso que o torcedor espera do Marquinhos Santos e do elenco formado. É um trimestre inicial absurdamente rígido a nível de calendário, né? Nós não vamos ter muito tempo para preparação, são jogos sobre jogos, e nós temos que entregar resultado. Futebol se constrói com resultado. A forma como chega ao resultado é que é o bonito do futebol, né? E a gente vai tentar alinhar isso. Temos tempo para preparar, mas não tanto tempo para formatar. Esperamos ser muito assertivos nas contratações. Obrigado. O Marquinhos aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Foi? Pronto. Desejar boa tarde de novo, bem-vindo de novo, Marquinhos, Leonardo Vasconcelos, sobre o jornal. Você acabou de citar no calendário. A gente sabe que é uma lógica do futebol brasileiro, não tem como ir de encontro a isso, mas o Náutico tem objetivos, né? E queria que você, se pudesse, falar da expectativa para as competições, sobretudo nesse primeiro trimestre que você falou que obviamente vai estar muito inchado, e se pudesse destacar a questão da Copa do Nordeste. A gente sabe que é um desejo antigo do torcedor rubro, né? Em várias oportunidades bateu na trave. Queria que você falasse da grandiosidade dessa competição. Afinal, vocês vão enfrentar oponentes, né, de outras prateleiras que estão em outras divisões, e também, se puder encaixar também o grande objetivo, claro, do clube, que é o retorno para a Série B. Boa tarde, Leonardo. Desafios grandes. O Náutico volta a uma Copa do Brasil, uma competição na questão orçamentária importante para o restante da temporada. Nós temos sim que buscar o título estadual, né? Sabemos a dificuldade, mas o Náutico é grande e tem que pensar, tem que ter esse pensamento, essa mentalidade vencedora. Isso fez o Náutico ser o clube que é e o tamanho que é, né? A grandeza que é. É um clube que está na Série C, mas não é de Série C. Por isso, o meu aceite para este convite, este desafio.
E nós entendemos que cada competição tem a sua particularidade e peculiaridade. Nós temos que saber gerir expectativas. Eu acho que aí está o segredo, né? Cada competição que o Náutico disputar tem que entregar o máximo. E o máximo o que é? Tentar chegar a títulos, a conquistas, a decisões que cabe e entendo o seu tamanho do Náutico. Né? Entendo a sua pergunta quanto a enfrentar outros adversários, mas não coloco outros adversários de prateleiras, né? Porque o Náutico é da mesma prateleira que Bahia, da mesma prateleira que Fortaleza, né? Tratando de futebol do Nordeste, futebol regional, e o Náutico é tão grande quanto esses clubes, né? E uma gigante torcida que, junto conosco, sem dúvida nenhuma, nós faremos grandes jogos e espero sim marcar história e ter grandes conquistas. Sei que o Náutico há 20 anos, se eu não me engano, não começa e termina com o mesmo treinador, né? É um marco difícil de ser quebrado, infelizmente é uma cultura do futebol brasileiro, mas eu chego com esse pensamento, com essa mentalidade de iniciar e terminar a temporada no Náutico. Né? Sou um treinador comprometido com o projeto, sou um treinador comprometido com a causa e não tem causa maior que o Náutico. Né? A Copa do Nordeste é uma ambição, sem dúvida, para quem disputa, é uma competição única. Eu entendo que desse primeiro trimestre, junto do Campeonato Paulista, é a competição mais forte a nível nacional e esperamos fazer o melhor. Esperamos entregar o melhor e fazer o melhor dentro dessa competição, assim como será o Campeonato Estadual, melhor dizendo, e a Copa do Brasil. Né? Eu cito que vim agora recente, de um trabalho recente do América, que nós jogamos a terceira fase contra o Corinthians, um gigante do futebol brasileiro também, jogamos de igual para igual, tanto em Natal como em São Paulo. Né? Perdemos a classificação, mas caímos, como fala-se, né? Caímos em pé, porque fizemos 2 grandes jogos. Então o Náutico, o torcedor pode esperar um time comprometido, um time competitivo, um time com alma, um time com garra, que vai haver percalços pelo caminho dessa trajetória, que é inevitável, mas nós vamos procurar, quando houver, entregar derrotas sangrando, porque é o perfil do Náutico e é aquilo que o torcedor espera, é ver um time aguerrido, um time com alma, um time com coração, não só com qualidade, mas um time com alma. Eu acho que Náutico é ser isso, Náutico é alma, é coração, é emoção, não se basta só ter talento, tem que ter garra, tem que ter disposição para vestir essa camisa. Boa tarde, Marquinhos, Raul da Folha de Pernambuco. Bem-vindo ao Náutico. Eu queria te perguntar, falou muito sobre estilo ofensivo, propositivo, mas o grande calo do Náutico nessa última temporada foi o setor defensivo, e aí não só o sistema defensivo, mas também no gol. O Náutico teve muitas mudanças de goleiros na reta final da Série C, foi algo que realmente prejudicou o desenvolvimento do time. Eu queria que você falasse um pouco dessa atenção, não só para os reforços que vão chegar para essa defesa, para a posição de goleiro, mas também para a montagem de um sistema sólido até o final da temporada. Rauli, né? Rauli. Boa tarde, Raoni. Acompanhando, né, o Náutico, vi também esses percalços e essas situações, mas eu entendo que o sistema defensivo ele não passa apenas, né, ou justamente só pelo sistema de zagueiros, ou goleiro, laterais. Eu acho que começa pelos atacantes, eu acho que é todo um contexto que tem que ser enxergado. É claro que a mudança de uma posição específica, como é a do goleiro, gera essa instabilidade e acaba culminando com uma falta de confiança do elenco. Né? E o Náutico passou por esses momentos. Nós temos sido muito criteriosos para contratações das peças defensivas. O mercado ainda, como eu falei, está num momento de ebulição, de finais de competições. Na questão orçamentária, é um momento ruim de contratar, porque se inflaciona muito a questão do mercado, mas o Edgar, o Granja tem sido muito incisivo nos contatos quanto aos atletas. A gente sabe que tem atletas que vão aguardar, né, uma prateleira, como foi dito, de Série A, de Série B, mas o Náutico é grande. E eu prefiro ter um atleta que queira vestir a camisa do Náutico, mas que não tenha grife, do que um atleta que tenha grife e que venha por vir, venha pela questão apenas financeira, contratual para o clube. Eu prefiro ter um atleta que, mesmo não tendo grife, mas que venha com sentimento de conquistar algo pelo Náutico, que queira vestir essa camisa. E na posição de goleiro, de zagueiro, a gente tem monitorado, tem conversado, tem falado, inclusive entrado em contato com alguns profissionais, atletas,
que estão aguardando a definição das divisões, né, mas acenaram com muita positividade a vinda para o Náutico. Isso me chamou a atenção de uma maneira muito positiva, né, o tamanho do Náutico, e quando você fala em nome do Náutico, o quanto isso é gratificante de ver os atletas querendo vir encarar esse desafio, esse projeto de recolocar o Náutico entre os 40 clubes do futebol brasileiro. A gente tem trabalhado muito aí internamente e acredito que a partir aí da semana que vem a gente possa ter novidades. Boa tarde, Marquinhos. Bom Ferreira, do NE45, bem-vindo ao Náutico. Marquinhos, aprofundando mais sobre os atletas oriundos da categoria de base do Náutico, nesta temporada nós tivemos atletas como Alicinho e Calma Maranhão que se destacaram, que tiveram seus destaques. O próprio Caio também, que retornou aí de lesão ainda nesta temporada, se destacou bastante na temporada passada. E também vamos ter a Copinha. Eu queria saber de você, como você pretende trabalhar com esses atletas que se destacaram nessa temporada e as novas promessas do Náutico que também surgirão nessa nova temporada 2025. Desculpe, seu nome, perdão? Juan, muito bem colocado. Acho que as categorias de base, como eu falei no começo do discurso, é algo que tem que ser muito bem observado pela instituição, pelo clube, porque é uma demanda do futebol brasileiro, não é do Náutico. Eu enxergo as categorias de base do futebol brasileiro como uma lacuna que tem que ser melhor trabalhada, porque nós temos tido essa dificuldade na formação de atletas, e não digo só na formação, mas mais do que a formação é a transição, né? O ponto que você coloca os atletas no momento principal para eles irem amadurecendo no profissional. Haja vista o próprio Talicinho, né, que teve uma dificuldade no começo, um atleta franzino, mas que foi feito um trabalho específico aqui com ganho de massa, né, ganhou 5, 6 quilos aí, se eu não me engano, nos últimos 7 meses trabalhados no profissional, 8 meses trabalhados. O Caio é um atleta que já tem geneticamente a força, né, como uma das suas principais características, mas que teve a lesão, que o atrapalhou nessa caminhada, mas que retornou e retornou bem. Né? O Maranhão, que é um atleta que vem galgando e buscando espaço no futebol profissional, e são atletas de destaque, assim como outros, eu não tenho dúvida que se destacarão ao longo da temporada, e a gente vai estar muito atento. Eu sou um profissional que gosto da base, gosto de trabalhando e acompanhando a base, faço constantemente treinamentos junto da base, trazendo as categorias de base junto do profissional, enfrentamento, né, do sub-20 até mesmo do sub-17, como eu falei. Qualidade não tem idade. Eu não me prendo a grife, a idade, a status. Né? Eu me prendo à qualidade. Eu tenho que entregar resultado. Resultado para mim é o que me norteia o trabalho. E se o atleta, independente da idade, demonstrar qualidade, vai ter a minha confiança, vai ter o desenvolvimento do trabalho junto da comissão técnica, né, que é muito qualificada aqui. O grupo de staff aqui do Náutico é uma comissão muito qualificada. A gente vai desenvolver um trabalho juntos, base profissional, para que se possa entregar resultado também de formação. Beleza? Tem mais censura, rapaz. Boa tarde, Marquinhos. Bem-vindo ao Náutico. Também sou Juan. Marquinhos, entre as características do perfil que a diretoria passou para o treinador do Náutico estava a questão da experiência. Então, já até citou na apresentação. E eu queria te pedir para que você falasse brevemente sobre as suas experiências. Por exemplo, 2 anos atrás você estava com a América na Libertadores, já teve acesso ao juventude. Se pudesse falar brevemente, e também se você pudesse se aprofundar um pouco mais, você citou há pouco que houve dois convites do Náutico resolvimento e acabou não dando certo. E se você puder falar o que não deu certo e o que aconteceu de diferente agora, para que dessa vez concretizasse essa sua vinda no Flamengo. Boa tarde, Juan. Eu começo respondendo a segunda pergunta, então, né? Nas 2 oportunidades anteriores foi por uma questão contratual mesmo, né? De não quebrar contrato para que pudesse assumir o Náutico, apesar da vontade de ter sido grande, uma na Série B e ao longo desta temporada mesmo na Série C, né? Numa troca dos comandos, eu fui abordado, mas não pretendia quebrar o contrato, o clube qual estava o América. E Deus quis que fosse esse momento em que houve em consenso um desligamento, né, meu com a diretoria do América, né, a não continuidade do Bruno também no comando do clube, e aí o Granja, de uma maneira, o presidente Bruno, de uma maneira muito profissional, contrataram primeiro o Edgar, né, um executivo que é do mercado, que tem títulos aí conquistados, que tem acesso conquistados e que conhece o mercado.
e a abordagem dele foi muito interessante e muito profissional. Então me encantou e me motivou a aceitar esse desafio, né? Então acho que calhou justamente o time certo, e Deus preparou para que fosse espera, né? Se Deus aqui me colocou, não tenho dúvida que será um ano abençoado. Não tenho dúvida que 2025 será um ano de sucesso para o Náutico e estaremos juntos nisso. Então eu tenho certeza que Deus colocou no time certo para que se desenvolvesse esse trabalho. Em relação à experiência, Juan, eu sou um treinador, apesar de jovem, né? Mas que já estou nessa trajetória há 12 anos. Iniciei no Curitiba em 2012. O Náutico foi o segundo clube o qual eu enfrentei profissionalmente, segundo ou terceiro clube, profissionalmente no comando Curitiba. Naquele time memorável que tinha Chiesa, Rogério de um lado, Rainer de outro, ele, Carlos, Martinez, né, comandado pelo Galo. Desde lá eu venho acompanhando o Náutico, né? A gente tem tido esse acompanhamento, esse namoro, pode-se dizer assim, e sempre tive a vontade de comandar o Náutico, ser treinador do Náutico. E a gente, nessas conversas, nessas trajetórias da vida, sempre acabou se enfrentando. E um desses momentos foi justamente em 2019, se eu não me engano, na semifinal da Série C, o qual eu comandava o Juventude. Ambas as equipes acabaram alcançando o acesso. Eu fiz o primeiro jogo no Alfredo Jaconi e não pude fazer o segundo aqui no Aflitos, porque eu fui emprestado para a Chapecoense, algo inédito no futebol brasileiro naquela oportunidade, e não fiz o segundo jogo. Acabei ajudando o Náutico naquela oportunidade, que o Náutico acabou alcançando o resultado positivo, venceu nos pênaltis e sagrou-se campeão, né, da Série C. E tive aí momentos de sucesso, né, e momentos de insucesso, como todo profissional em todas as carreiras, né. Por escolha profissional e trajetória de um plano de carreira, eu escolhi trabalhar nas 4 divisões do futebol brasileiro. Eu dividi a minha carreira em 30 anos. Os primeiros 10 anos, eu escolhi trabalhar nas 4 competições nacionais e trabalhar de norte a sul do país. Mas volto a dizer, Deus quis que aqui no Nordeste fosse um marco na minha vida e na minha carreira, porque eu trabalhei em clubes de tradição, clube de torcida e conquista de títulos importantes. Foi assim no Fortaleza, foi assim no Bahia, né? Foi assim no América recentemente e com conquistas aí de times de massa, como foi Paysandu, né? E acho que isso vem talhando e vem qualificando o profissional Marquinhos Santos, né? Espero desenvolver aqui e entregar para o Náutico grandes resultados. Sou um treinador enérgico na beira do campo, sou um treinador chato, já disse isso à diretoria, já disse isso aos presentes, porque eu cobro o dia a dia, eu sou um treinador disciplinador, e comigo jogador que não corre não joga, independente do nome ou da idade, né? E atletas que já trabalharam comigo ainda, que continuam aqui recentemente, sabem disso, né? Então será um prazer reencontrá-lo. Náutico! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Tropical FM. Náutico!